Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e antes da gente começar eu tenho um recadinho bem rapidinho para você, então segura aí que eu já volto. Não saia daí, você está no canal da Fana Lopes, está na mensagem da Fana Lopes. Olha só, estamos com um projeto Ganhando Mais Vida, Alcançando Mais Vidas. E nós vamos fazer um sorteio, isso mesmo, um sorteio desse lindo aparelho de massagem, olha só, que vem com esta bolsa. É um aparelho muito bonito, muito bacana de massagem. Vou abrir aqui para você ver. Olha só que legal. Um aparelho de massagem. Hoje nas lojas americanas ele está custando R$570. E o que você vai precisar fazer para concorrer a este aparelho? Basta você conseguir 2 inscrições, isso mesmo, apenas 2 inscrições para o canal da Fana Lopes. Mande um e-mail aqui para fana.lopes@gmail.com, que está aparecendo aqui, e mencione o primeiro nome das pessoas que você conseguiu. Por exemplo, escrevi Ana e Maria, vou botar Ana e Maria. Consiga 2 inscrições para o canal da Fana Lopes e concorra a esse lindo aparelho de massagem, isso mesmo, um aparelho maravilhoso de massagem. E o projeto é Alcançando Mais Vidas. Contamos com vocês, obrigado e agora assistam a mensagem. É isso aí, pessoal. Você quer concorrer a esse aparelho maravilhoso de massagem? Então é só participar desse desafio. As regras e as orientações, eu vou deixar direitinho, o Ricardo já falou, mas eu vou deixar tudo de novo ali na descrição do vídeo para você acompanhar e para você participar, tá bom? Então, vem pra cá, porque como eu falei no último vídeo, eu tô fazendo uma sequência de vídeos sobre a vida financeira à luz da Bíblia. Então hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe lidar com o seu dinheiro? Como é que você tem gastado o dinheiro que você ganha? No tempo da fartura, você gasta tudo que você tem ou você guarda uma parte para enfrentar com tranquilidade um eventual tempo de crise? Como é que você faz? Você quer saber o que a Bíblia ensina sobre isso? Então não saia daí, porque o tema hoje é o que fazer no tempo das vacas magras. Quando você vive dias de abundância, o que você faz? Pensa aí com calma. Quando a gente está no tempo das vacas gordas, a nossa tendência é gastar mais do que o necessário. A pessoa vai dar uma voltinha no shopping e volta ali com 200 sacolas na mão. Mas a gente precisa ter em mente que o dia das vacas magras, ele pode chegar para qualquer pessoa, inclusive para mim e para você também. Até porque a economia ela é cíclica. Hoje está tudo bem, eu tenho um dinheirinho guardado, as contas estão todas pagas, eu não tenho dívida com banco, nem com nenhuma financeira, tá tudo certo. Mas e amanhã? Amanhã pode acontecer um desequilíbrio econômico financeiro e aí tudo muda. Então eu quero deixar uma dica aqui para você. Mesmo no tempo das vacas gordas, você precisa ser prudente e ter em mente que um dia o cenário pode mudar. E quando a gente tem consciência disso, a gente fica mais cauteloso na hora de gastar. Quando a gente olha para o cenário mundial hoje, quando a gente olha para a crise econômica que o nosso país e que o mundo todo está enfrentando, a gente já consegue imaginar como vão ser os próximos meses e os próximos anos para todo mundo. E saber que tempos ainda mais difíceis podem surgir faz com que a gente pense 2 vezes antes de gastar o nosso dinheiro de uma forma irresponsável. A gente vai pensar 2 vezes antes de fazer um empréstimo ou de entrar num financiamento, por exemplo, porque imprevistos podem chegar a qualquer momento. Lembra do vídeo que eu fiz sobre o elemento surpresa? Se você ainda não viu, assiste lá. A gente precisa então se preparar para o dia mau. E a história de José do Egito, eu acho que você deve conhecer, ela traz lições preciosas para nós sobre como enfrentar o tempo das vacas magras. Essa história está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. É muito interessante. Se você puder, leia ela todinha, que eu acho que você vai aprender muita coisa. Depois que José foi levado para o Egito, ele serviu lá na casa de Potifar, que era um alto oficial de Faraó, e lá José foi assediado, mas ele não cedeu à tentação e fugiu. E ele foi acusado e preso injustamente. Lá na prisão ele ganhou a simpatia do carcereiro e interpretou sonhos de outros presos. Depois ele acabou interpretando os sonhos de Faraó sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome que iriam atingir a terra do Egito.
Mas José não só decifrou os sonhos de Faraó, como ele também montou uma estratégia bem definida para enfrentar os tempos difíceis que viriam. E esse plano econômico tinha que ser colocado em prática logo, ainda no período da fartura. Deus mostrou para José que haveria uma época de prosperidade e uma época de crise, está lá em Gênesis, no capítulo 41, de 15 a 32. E foi com base nessa direção de Deus que José sugeriu esse plano econômico que salvaria a população local e a população vizinha também, da fome que estava por vir. Então José apresentou a solução para os anos de fome. E Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria dele que colocou ele como governador do Egito. Na nossa vida financeira, a gente também precisa ter estratégias bem definidas para encarar os tempos difíceis, o tempo das vacas magras. Mas essas estratégias, elas precisam ser possíveis, viáveis. Não adianta nada você montar uma bela estratégia se você não vai conseguir cumprir. Então, qual foi a estratégia de José? Ele disse assim para o faraó: vocês devem reservar 1/5 da produção de todo o trigo, ou seja, vocês devem guardar 20% de toda a colheita do Egito durante os 7 anos de fartura e estocar esse trigo para os 7 anos de fome que virão. Então, nesse tempo de vacas gordas, vocês devem preparar os estoques de trigo que vão ser armazenados para suprir todo esse povo nos 7 anos de vacas magras que estavam por vir, né? E aqui fica mais uma dica para você. No tempo das vacas gordas, não gaste tudo que você tem. Poupe uma parte, porque como eu falei, os imprevistos, eles podem acontecer. Não sei, um tratamento de saúde, por exemplo, uma cirurgia, um desemprego, uma falência, e você não pode ser pego de surpresa. Você precisa usar, então, a mesma estratégia de José. Você precisa criar uma reserva de segurança. Na verdade, você precisa adquirir o hábito de guardar uma parte dos seus ganhos num fundo estratégico, que ele pode ser usado para eventuais emergências, ou pode ter outra finalidade também, como, por exemplo, uma viagem, uma cirurgia, pode ser para pagar a faculdade do filho, pode ser para garantir a sua aposentadoria, enfim. Essa reserva de segurança, ela é estratégica. E o fato é que qualquer pessoa está sujeita a eventos inesperados. E são várias as situações que podem gerar despesas repentinas na nossa vida. Mas o problema é quando o imprevisto chega e a gente está liso, sem nenhum centavo guardado, sem nenhuma reserva de segurança. Quando isso acontece, a gente então acaba tendo que pedir ajuda para a família, para os amigos e, o que é pior, para os bancos. Mas aqui fica mais uma dica para você. Imprevistos, eles não devem gerar dívidas. E isso só vai acontecer se você estiver preparado para esses imprevistos. Se você tiver uma reserva de segurança, como eu falei. Na verdade, a Bíblia, ela não diz que eu não posso fazer dívidas lícitas, honestas, claro, né? A Bíblia não diz que eu não posso fazer empréstimos ou financiamentos, por exemplo. O que a Bíblia condena é a inadimplência, ou seja, se a dívida é honesta, eu não posso deixar de pagar o que eu devo. A Bíblia diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Esse texto está em Romanos, lá no capítulo 13, no versículo 8. Então, antes de contrair qualquer dívida, eu preciso me certificar de que eu vou ter condições de pagar, de honrar esse compromisso que eu estou fazendo. Eu preciso, então, aprender a administrar o meu dinheiro de forma responsável. E é por isso que a Bíblia está cheia de princípios preciosos sobre finanças, para ensinar para mim e para você como é que a gente tem que lidar com o nosso dinheiro, como é que a gente tem que administrar as nossas finanças. Mas como eu falei no vídeo passado, a gente prefere deixar o manual de lado e fazer as coisas do nosso jeito. E quando a gente faz isso, a gente corre o sério risco de fazer negócios perigosos, a gente corre o risco de entrar em financiamentos duvidosos,
a gente corre o risco de assumir dívidas que a gente não vai conseguir pagar. Ter uma reserva financeira, então, é agir com sabedoria. É o exemplo que José nos deu. Então, comece a criar o hábito de guardar uma parte dos seus ganhos. Comece a criar uma reserva de segurança, porque isso te protege. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 7, lá no versículo 12, que a sabedoria, ela oferece proteção, como o faz o dinheiro. Você quer mais um princípio bíblico para te motivar a fazer uma reserva financeira? Está lá no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 20. Salomão diz que o sábio, ele tem uma reserva. Na casa dele tem comida e azeite armazenados. Mas o tolo, ele devora tudo o que pode. Então a fórmula é essa. Quem é sábio, poupa. Quem poupa, se protege. E quem se protege, está demonstrando sabedoria. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: não existem milagres na matemática. E isso se aplica muito bem na nossa vida financeira também. Se você gasta mais do que você ganha, a conta não vai fechar. Se você não consegue guardar nada do que você ganha, você pode ter sérios problemas no tempo das vacas magras. José do Egito, ele usou o princípio da reserva de segurança para resolver o problema no tempo da crise. Mas você pode estar pensando assim: como é que eu vou guardar se o que eu ganho é tão pouco que mal dá para eu pagar as minhas contas? O que eu faço? Na verdade, a gente precisa rever os nossos gastos. Por que será que não está sobrando nada? Eu tenho que descobrir. Por que será que nada sobra? Que não fica nada? Será que esse aluguel realmente cabe no meu bolso? Será que eu não posso trocar esse carro por um carro mais econômico? Será que dá para eu ir menos vezes ao salão de beleza? Será que eu realmente preciso de um celular top de linha? Eu preciso rever os meus gastos. O fato é que eu preciso adequar, então, os meus gastos aos meus ganhos. Os meus compromissos financeiros, eles não podem ultrapassar a minha renda, aquilo que eu ganho. Senão, como eu falei, a conta não vai fechar. Então, a gente precisa fazer um planejamento financeiro. E eu vou falar depois sobre planejamento financeiro nos próximos vídeos, você não pode perder. A gente precisa fazer adequações, ajustes. A gente precisa cortar gastos, fechar torneiras. A gente precisa adequar o nosso padrão de vida ao nosso orçamento. Você quer mais uma dica? Guarde o que você conseguir, guarde o que você puder, mas guarde. Não importa se é pouco. Quanto você acha que dá para guardar todo mês? R$10? R$50? R$100? Não importa, já é um começo. A reserva de segurança, ela pode te proteger e evitar que você faça dívidas. Mas além de proteger as suas finanças, essa reserva de segurança, ela pode proteger também o seu casamento, a sua saúde emocional, a sua saúde física. Ela pode te proteger de um estresse, de uma depressão. A verdade é que a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, e não no nosso dinheiro ou nas nossas reservas financeiras, mas como um bom mordomo de Cristo. Eu preciso ter sabedoria para administrar de forma prudente, de forma responsável, tudo aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.